Você já deve ter se pego algumas vezes se perguntando por que que, apesar da gente viver num mundo tão conectado, em que aparentemente a gente está tão perto, por que que às vezes a gente se sente como se estivesse sozinho, como se ninguém nos compreendesse? Imagino também que você já deva ter se perguntado por que que é tão difícil a gente compreender o ponto de vista do outro, ao ponto de, por isso, a gente já ter visto tantas guerras terem sido deflagradas. E eu tô aqui para compartilhar duas reflexões sobre isso com você, né? A primeira delas é de que a gente sempre vem repetindo a ideia de que o nosso ponto de vista nem sempre é o mais correto, mas eu acho que nem sempre a gente para se perguntar por quê. E o que eu penso é que muitas vezes a gente sustenta o nosso ponto de vista não numa razão, mas nas nossas aversões, no nosso regime pessoal de gostos. Então muitas vezes eu digo, esse não é o lugar de determinada coisa, e me sinto mal e gera um conflito se eu sou desobedecido. Mas muitas vezes não é algo racional, é um gosto. Eu prefiro que seja feito dessa maneira. E eu acho que essa é uma atitude que a gente precisa rever, porque nem sempre os nossos gostos vão poder imperar sobre a realidade e sobre o que de fato é realmente válido. Eu acho que um outro elemento também que a gente deve refletir muito é o fato de que se colocar no lugar do outro, quando tá tudo bem, é fácil. Mas se colocar no lugar do outro, quando a gente está dentro de um contexto de estresse, de conflito, quando a gente está dentro de um contexto de tensão, dentro de uma dificuldade, dentro de um problema grande, é muito difícil. E o que eu acho que nos ajuda é lembrar disso. É lembrar quando a gente está dentro de um contexto de estresse, é lembrar quando a gente está dentro de um contexto de dificuldade, que a gente pode não estar tendo a posição mais racional. Lembrar disso já vai nos impedir de errar muito. Erros vão ser cometidos, mas menores. Porque você vai saber que você vai ter que escutar um pouco mais. Tá num ambiente de tensão, tá numa circunstância problemática de dificuldade. Então a gente tem que saber que nesse momento tende a predominar a nossa própria opinião, aquilo que nos satisfaça, por uma questão de sobrevivência, por uma questão instintiva. Então lembrar disso nos ajuda muito. E eu acho que o mais bacana é que naqueles momentos que a gente consegue isso, a gente experimenta um pouco disso da humanidade como família, né? Pelo fato de que a gente se sente mais próximo, mais irmão de alguma maneira de todo mundo que nos cerca, que a gente consegue perceber aqueles erros nos nossos erros, a dificuldade de compreensão daquela pessoa, a dificuldade dela nos entender, a gente assemelha a nossa dificuldade de entendê-la. Então só da gente entrar nesses momentos conflitivos, nesses momentos difíceis, sabendo disso, a gente tem muito mais chance de acertar.